Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série 66 livros e no livro de hoje do Atos dos Apóstolos. Então, para você que curte nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o like nesse vídeo, vamos interagir, participar, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários para engajar o conteúdo, engajar o nosso canal. Hoje nós iremos falar, continuando a série de vídeos, nós iremos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, não é? Continuando, né? E o livro de Atos dos Apóstolos é uma das narrativas mais poderosas da Bíblia Sagrada e o seu autor, né, é o doutor Lucas, né, como nós vimos no Evangelho de Lucas. Se você não viu esse vídeo, volte lá no Evangelho de Lucas. E Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, que leva o seu nome, não é? Vimos também que o Dr. Lucas é o único escritor gentil, né, do Novo Testamento, e ele era médico, historiador e companheiro leal nas viagens missionárias de Paulo. E Lucas, ele não presenciou, não é, pessoalmente os acontecimentos naquilo que narra, mas ele investigou cada detalhe com muita precisão e cuidado. Tanto é que o seu evangelho é um dos mais detalhados e o livro de Atos dos Apóstolos também. Se você ler e estudar o livro de Atos, você vai ver que Lucas ele foi muito minucioso nos detalhes, em suas narrações, né, em tudo que ele estava descrevendo. E ele investigou todo o conteúdo, ouviu as pessoas, ouviu os testemunhas oculares, e ele foi organizando os fatos com olhar clínico, porque ele queria mostrar a continuidade da obra de Cristo através da igreja. E Atos foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo, provavelmente de Roma, e ele foi endereçado a um Teófilo, que é o mesmo destinatário do Evangelho de Lucas, que era um homem influente, né? Porque quando nós vemos no livro de Lucas, ele trata ó excelentíssimo Teófilo, mostrando o pronome de tratamento, que só era dado somente às pessoas ilustres, importantes e que tinham uma certa autoridade e relevância no meio da sociedade. Então, o Teófilo, ele representa todas aquelas pessoas que desejam compreender com profundidade a verdade sobre o cristianismo que naquele contexto, naquela época, estava nascendo. E o tema central de Atos dos Apóstolos é a expansão do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. É o relato vivo de como uma pequena comunidade em Jerusalém, que se tornou um movimento que acabou ultrapassando fronteiras, culturas e impérios. E Lucas ele não escreve apenas para contar o que aconteceu ou somente o que ele investigou, mas para mostrar que o Espírito Santo é o verdadeiro protagonista da história da igreja, porque é o Espírito Santo que ele guia, que fortalece, que convence e transforma o ser humano. Por isso que também Atos é o livro da continuidade, não é? Por quê? Porque Jesus, como nós estudamos nos evangelhos, Jesus começou uma obra e Atos dos Apóstolos, ou seja, a igreja, até mesmo nos dias atuais, está dando continuidade. E tudo isso sobre uma promessa que se cumpre logo no primeiro capítulo, não é? Que no Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E esse capítulo e versículo é o coração do livro e é um mapa por todo o livro, conteúdo de Atos dos Apóstolos, não é? E outros versículos chaves, né, dentro do livro de Atos também molda também essa narrativa e mostra, deixa claro o propósito do livro de Atos dos Apóstolos, como Atos capítulo 2, versículo 38, aonde Pedro declara, né, e arrependei-vos e cada um seja batizado
em nome de Jesus Cristo, pelo perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí, onde conhecemos a história, onde 3.000 pessoas são batizadas com esse discurso de Pedro. E esse é o início da igreja. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro novamente reafirma a exclusividade de Cristo, que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, aonde esse outro discurso, 5.000 pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 9, versículo 15, o próprio Jesus revela o propósito de Paulo, quando Saulo ele estava perseguindo, né? Porque precisamos entender que antes de Paulo ele era Saulo da região de Tarso. E era um dos homens que fazia parte da sinagoga, era um dos homens que fazia parte do sinédrio, o mesmo sinédrio que perseguiu Jesus, os fariseus, o mesmo sinédrio que alguns capítulos antes, principalmente no capítulo 6, capítulo 7, consentiu na morte de Estevão. Mas quando Saulo ele ainda estava perseguindo os cristãos, né, Deus marca o encontro com ele e diz: olha, esse para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Esses versículos não são apenas frases, mas que são apenas os pilares que sustentam o crescimento espiritual, missionário e teológico de toda a história da igreja primitiva. E nós entendemos que Paulo também, não que seja uma peça fundamental para que o evangelho viesse a crescer e se expandir e viesse até hoje, mesmo nos tempos de grandes dificuldades, mesmo em muitos países no Oriente, no evangelho sendo proibido, mas ainda assim essa palavra ela continua sendo pregada, sendo ensinada, e ela continua com o poder de transformar vidas, histórias e situações ditas como impossíveis. O livro de Atos também, ele se divide em 28 capítulos, que podem ser resumidos em 3 grandes movimentos. No capítulo 1 até o versículo 7, o foco está todo na cidade de Jerusalém, que é a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo em Pentecostes no capítulo 2, a pregação de Pedro, que converte, né, as pessoas, os primeiros milagres e a firmeza da igreja, mesmo diante do meio da perseguição, tanto dos romanos, tanto da perseguição dos líderes religiosos de Israel. Do capítulo 8 até o capítulo 12, o evangelho começa a se expandir para Samaria e para as regiões vizinhas, né? Onde nós temos um emblemático, né, no capítulo 8, onde nós temos Filipe, né, ensinando, e através da pregação e do ensino de Filipe, o eunuco etíope, né, o encontro também, né, de Saulo de Tarso com Cristo no caminho de Damasco, no capítulo 9, e a aceitação dos gentios no capítulo 10, por meio de Cornélio. Finalmente, do capítulo 13 até o capítulo 28, o foco passa a ser o que? O ministério de Paulo, em suas 3 grandes viagens missionárias, a fundação de igrejas em diversas cidades, a defesa da fé diante dos reis e tribunais, e a sua chegada a Roma, onde a mensagem de Cristo ecoa até os confins da terra. E Paulo, ele é um dos personagens mais influentes do Novo Testamento, porque por intermédio de Paulo, Deus alcança todo mundo, todas as línguas e nações daquela época, né? O evangelho começa a chegar em regiões onde, aonde os outros estavam impedidos de certa forma, porque Paulo, além de ele ter sido preparado, conhecia as leis, ele era poliglota, ou seja, falava diversas línguas, falava diversos idiomas. Então, entenda bem uma coisa: tudo o que você tem, seja dom, seja de conhecimento,
tudo é útil ao reino de Deus, seja a habilidade que você tenha. E além disso também, Paulo, além de ele ser um excelente orador, Paulo também, além de ser poliglota, era inteligente, conhecia as leis judaicas. Paulo também, ele escrevia muito bem. Então, por intermédio de Paulo, através de suas cartas direcionadas às igrejas, não é? Paulo escreve 2/3 do Novo Testamento, é graças a Paulo e suas cartas, não é? Em resumo, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um elo, né? Ele faz uma ligação dos evangelhos, não é? Até as cartas de Paulo, né? E também as cartas gerais, mostrando o nascimento, o crescimento e o propósito da igreja. É a história do movimento que começou com 12 homens que Jesus escolheu e uma força espiritual que atravessou séculos. Porque mais que registrar fatos, Atos dos Apóstolos, ele é um lembrete de que o mesmo Espírito que agiu naquela época da igreja, no nascimento da igreja, o mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos, é o mesmo Jesus que age na igreja hoje, é o mesmo Espírito que age nos cristãos que realmente que buscam, que se santificam, que buscam a Deus, que realmente tem preocupação com a obra missionária e que tem o mesmo sentimento que Cristo teve pela humanidade, de amor, de compaixão, de misericórdia e a necessidade de um Salvador. O livro de Atos termina com Paulo pregando livremente em Roma, de uma forma simbólica, em dizer que a mensagem do Evangelho não pode ser aprisionada de forma alguma. Até hoje, nos países ditos que são proibidos, né, se pregar o Evangelho, que são a chamada janela 1040, ainda assim Cristo tem os seus, ou seja, mantém os seus servos ali. E a palavra, ela continua viva, ela continua se movendo. E essa história desse livro de Atos, que começou lá em Jerusalém, começou com Jesus escolhendo os 12, e que se multiplicou em Pentecostes e que começou em Jerusalém, ainda está sendo escrita por cada pessoa que decide viver realmente o poder do Espírito Santo. E você tem vivido realmente tudo isso que eu tenho narrado em sua vida? Tem vivido o poder do Espírito Santo na tua vida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você tem interesse de saber mais, tem alguma dúvida, algo que eu não falei, deixa aqui nos comentários. E para você que chegou até aqui, gostou desse conteúdo, deixa o seu like, não é, para fortalecer ainda mais a distribuição desse conteúdo. Ative o sininho de notificações para receber atualizações todas as vezes que sair um vídeo novo. Participe com nós aqui nos comentários e compartilhe para mais pessoas aí que precisam e que querem aprender mais sobre a palavra de Deus. E no próximo vídeo nós iremos já começar a entrar nas cartas paulinas e nós iremos falar sobre a carta de Paulo aos Romanos. E para você que chegou até aqui, até o próximo vídeo.